Na aula passada a gente terminou começando a falar de homologia celular. A gente definiu o complexo de cadeias, a diferencial, e a gente viu que d ao quadrado é igual a zero, então a gente tem uma homologia. E faltou a gente entender melhor como calcular a diferencial e provar que ela é isomorfa homologia singular. Então vamos voltar. Lembra que a gente tinha X, um complexo CW, e um complexo CW, deixa eu lembrar rapidamente, é a união dos esqueletos, onde a gente tem uma sequência encaixante dos esqueletos, e os esqueletos são construídos indutivamente do esqueleto anterior. Da seguinte forma, a gente adjunta células. A gente pega o esqueleto N-1, a gente considera a união disjunta com uma coleção de discos e a gente quocienta por uma relação de equivalência que é dada por mapas φ-alfa que vão de Dn-alfa, da fronteira de Dn-alfa nesse esqueleto, no N-1 esqueleto. Tá? Então, dado isso, a gente gostaria de dizer que o complexo celular ele é a soma de um Z para cada uma das células. Às vezes eu vou escrever Dn-alfa, às vezes eu vou escrever En-alfa ou E-alfa. Às vezes a gente pensa nisso aqui como sendo uma notação comum, é chamar essa célula de En-alfa. Tá? A gente gostaria de colocar essa soma sobre todos os alfas. Bom, vou colocar assim, um Z gerado por En-alfa. Para um N fixo. Tá? Então, para cada célula eu gostaria de ter um Z. E a gente viu que como que a gente obtém isso? Bom, a gente pode pensar isso como uma homologia singular relativa. Isso aqui é isomorfo ao Hn de xn relativo a xn menos 1. Então, na verdade, a gente pode definir direto o complexo Cn como sendo essa homologia relativa. Tá? E agora, deixa eu escrever um lema para ajudar a gente daqui a pouquinho, que é que, o primeiro fato a gente já basicamente viu, mas eu vou relembrar, que é que esse Hn, que o Hk de xn menos 1, esse cara daqui, ele é a soma de z's sobre, vou chamar assim, n de alfa igual a k, para n igual a k, e 0 para n diferente de k. Isso aqui é porque... Bom, deixa eu escrever as três propriedades. A outra propriedade é que se eu pego um k maior do que n, então isso daqui vai dar 0. Isso aqui é 0 para k maior do que n. E a terceira propriedade é que para k menor do que n, você pode aumentar o n e vai dar a mesma coisa. Ou seja, se eu penso no xn contido em x, então essa inclusão ela gera um isomorfismo, ou induz um isomorfismo hk de xn em hk de x para k menor do que n. Tá? E repara que é para k menor do que n, não é para k menor ou igual a n. E isso é uma coisa importante, porque como é que se você pegar o esqueleto, o 2 esqueleto, H0 e H1 já está calculado no 2 esqueleto, você pode, qualquer esqueleto maior vai ter o mesmo H0, o mesmo H1,
e o X inteiro vai ter o mesmo H0 e o mesmo H1. Agora o H2 não. Né? O H2 ele pode mudar quando você adjunta as 3 células. Tá? Isso é uma coisa importante, né? Que, bom, se você pensa no seu complexo celular como você vai adjuntando as células de uma dimensão de cada vez. Né? Então, se você quer calcular o H2, por exemplo, você tem que adjuntar até as 3 células. É claro que só com 1 célula, pelo número 2, você não vai ter nada, o H2 vai ser 0. Quando você adjunta as 2 células, você vai começar a ter alguma coisa no H2. Mas quando você adjunta 3 células, você pode cancelar coisas no H2. E essa terceira propriedade aqui diz que de 3 células para cima não faz diferença. Ou seja, se você colocar 4 células, 5 células, você não pode mais mudar o H2. O H2 já está determinado no 3 esqueleto. Tá? Então, vamos provar esse lema daqui, né? É relativamente simples, mas demonstração. Mas eu acho que vale a pena a gente escrever o lema como o Hatcher faz, né? Bom, a primeira parte eu já mais ou menos falei na aula passada, que é basicamente o fato de que um subesqueleto do esqueleto faz disso aqui um bom par, então a gente pode usar a propriedade que é a homologia relativa, é a homologia do quociente. Tá? Então a gente tem que xk menos 1 é um bom par. Então, a homologia... Não, desculpa, xn menos 1. Então, a homologia xk de xn menos 1, ela vai ser a homologia reduzida de xn quocientado por xn menos 1. E agora, né, quando eu pego o enésimo esqueleto e eu quociento pelo n menos 1 esqueleto, eu estou quocientando todo esse cara daqui e mais as fronteiras de todos esses discos. Porque elas estão identificadas com pontos aqui. Então, eu tenho um buquê de esferas. Né? Então, eu vou ter exatamente um buquê das esferas indexadas por alfa. Né? E a homologia do buquê por mais vetores é igual à soma direta da homologia reduzida de cada um desses SNs. Tá? Sobre alfa. E aí eu vou ter exatamente essa expressão. Para n igual a k, eu tenho uma soma de z's para cada célula de dimensão n e 0 se não. Tá? Então agora vamos demonstrar 2 e 3. Bom, vamos supor, primeiro, se você supuser que x é um CW complexo finito, ou de dimensão finita, ou seja, em algum momento ele estabiliza. Vamos fazer essa suposição e depois eu explico como é que faz no caso em que x é um complexo infinito. Né? Então vamos supor primeiro que xn é igual a x para n suficientemente grande. Ou seja, em algum momento eu paro de adjuntar células. Tá. Eu posso até ter um número infinito de células, mas elas têm todas dimensão finita. Quer dizer, eu tenho um número finito de dimensões onde existem células. Eu posso começar, sei lá, com um número infinito de 1 células, mas eu não vou ter um número infinito de dimensões de células. Tá? Essa é a suposição. Então, nesse caso, a gente pode usar... Bom, a gente pode olhar para a sequência exata longa do par xk menos 1. Né? Então, a gente vai ter xn menos 1. Então, eu vou ter aqui hk mais 1 de xn menos 1. Eu vou ter hk de xn menos 1, hk de xn e hk de xn. Bom, tá ficando meio apertado. Xn menos 1. Tá. Então, vamos supor primeiro que n é maior do que k. Não, k é maior do que n.
Repara que para k maior do que n, esse cara daqui vai ser 0, e esse cara daqui também vai ser 0. Né? Então, a gente vai ter um isomorfismo entre hk de xn e hk de xn menos 1 e hk de xn. A gente está supondo que k é maior do que n. Então, isso quer dizer que a gente pode fazer isso aqui indutivamente até chegar no ponto. Né? Então, isso aqui vai ser hk até o zero esqueleto, que vai ser 0. Então, essa é a segunda propriedade. Na verdade, aqui a gente não está usando... isso aqui a gente não está usando ainda essa suposição. Então, a segunda propriedade sempre vale. Agora, para a terceira propriedade, a gente olha para o mesmo diagrama. Agora, a gente quer supor que k é menor do que n. Ah, tá. Desculpa. Eu vou usar um outro diagrama. Eu vou mudar para n mais 1, porque eu acabei me confundindo na hora de escrever o diagrama. Eu quero usar eu quero fazer o seguinte. K mais 1 de xn mais 1 xn em hk de xn hk de xn mais 1 e hk de xn mais 1 xn. Desculpa. É basicamente o mesmo diagrama, mas eu só fiz uma mudançazinha de índice. Tá. Por quê? Porque agora, se k é menor do que n, eu vou ter que esse cara aqui é 0, porque k mais 1 é menor do que n mais 1, e esse cara aqui é 0, porque k ainda é diferente de n mais 1. Então, a primeira propriedade, esses dois aqui são 0, então eu vou ter um isomorfismo. Então, eu vou ter que hk de xn é isomorfo a hk de xn mais 1. Então, de novo, por indução, eu posso ir aumentando a dimensão, até chegar na dimensão nzão. Então, eu vou aumentando a dimensão até chegar no complexo todo. E esse cara aqui agora é a homologia de x. E, de novo, é uma coisa sutil. Você tem que começar na homologia. Se você tiver um determinado esqueleto, você pode ir até a homologia de dimensão 1 menor do que a do esqueleto. E aí, se você chegar nessa homologia, aí você pode aumentar a dimensão do esqueleto quanto você quiser. Mas você não pode calcular a homologia HN com o esqueleto XN. Se você ainda tiver células de dimensão maior, isso não vai ser um isomorfismo em geral. Com a homologia do complexo inteiro. Tudo bem? Tá claro isso? Agora, e se x for um complexo de dimensão infinita? Bom, eu vou falar só em palavras, porque a gente, na prática, não vai ver tantos complexos de dimensão infinita assim. Mas o que você faz é você usa a propriedade, né, da topologia no complexo celular. A topologia no complexo celular é a topologia mais fraca possível. E isso implica que, para quem gosta de topologia geral, pode pensar nos detalhes, isso implica que a imagem de um compacto só pode intersectar um número finito de células. Então você pega um simplexo qualquer, a imagem dele vai ser um conjunto compacto, porque o simplexo é compacto, então ele vai intersectar um número finito de células. Então ele vai estar contido num subcomplexo finito. Né? E aí você, basicamente, mostra que você vai ter esse isomorfismo também. Você mostra que a função induzida por essa inclusão vai ter que ser injetiva e objetiva. Né?
Como é que você mostra que ela é injetiva? Bom, você pega uma coisa, digamos que esteja no núcleo do mapa que você tem pela inclusão. Né? Deixa eu escrever isso aqui com algumas palavras. Né? Se a dimensão de x for infinita, né? Bom, você vai ter ainda, né, o mapa que vai de xn em x. E essa inclusão vai induzir o mapa dessa homologia na homologia do esqueleto n dentro da homologia de x. E aí, bom, você tem que mostrar que essa função é injetiva e bijetiva. Então, para mostrar que ela é injetiva, você pega alguém aqui. Bom, vamos primeiro mostrar que ela é sobrejetiva. Então, pega um simplexo aqui. Então, ele vai ser uma soma de simplexos. Então, cada um desses simplexos, ele vai estar contido, a imagem dele vai estar contida num subcomplexo de dimensão finita. Então, você pega um subcomplexo, o máximo das dimensões, digamos, você vai ter um subcomplexo de dimensão finita que vai conter todos esses simplexos. Toda essa cadeia, desculpa. Né, você pega a soma de todos esses simplexos, vai ser uma cadeia. Então, você consegue mostrar que, bom, ele vai ter que estar na imagem desse cara. Porque você vai ter um complexo intermediário aqui, né, que vai conter a cadeia específica que você quer mostrar que está na imagem. E aí, esse cara aqui claramente se fragmenta nesse mapa composto com esse mapa. E aí aqui a gente sabe que tem um isomorfismo. Então, você sabe que esse mapa que você está querendo mostrar que está na imagem está nesse cara daqui. E então ele vai estar na imagem desse cara daqui. E mostrar que é injetiva, basicamente, é muito parecido. Você tem que mostrar que se tiver alguma coisa aqui, que é zero aqui, então ela é a fronteira de alguma coisa aqui, e aí você volta com a fronteira, com o cara cuja fronteira vai dar o zero lá. E aí você mostra que ele vai ter que ser zero aqui. Tá? Bom, isso é um detalhe, mas tem no Hatchert se vocês quiserem ver os detalhes, mas talvez valha mais a pena vocês tentarem entender isso sozinhos, tentarem escrever essa demonstração. Tudo bem, então a gente mostrou esse lema. Agora vamos voltar na definição da homologia celular. Então, a gente tem o nosso complexo celular, que é definido por... Agora eu vou fazer um diagrama grandão, que é exatamente esse aqui. Então, o complexo, ele é essa homologia relativa. E como que a gente define a diferencial? Bom, primeiro, a gente usa o homomorfismo conectante, que pega isso aqui e leva em Hn-1 de Xn-1. E depois a gente leva isso daqui, a gente pega o mapa, a projeção, que leva isso daqui em Hn-1 de Xn-1, Xn-2. Então a composição desses dois mapas é exatamente a diferencial. Bom, essa é a definição do diferencial. Então essa é a... eu chamei de dn. Tá? E, bom, qual é que é o dn mais 1? Eu começo em xn mais 1, em Hn mais 1 de Xn mais 1, Xn. E como é que é esse mapa daqui, né? É a mesma coisa. Eu pego primeiro a fronteira, né, o mapa fronteira, que é o mapa conector da sequência exata longa, que leva isso daqui. E depois eu pego a projeção. Tá? Então, essa é a fronteira. Bom, a gente vê que dn é composto dn mais 1. Depois eu aplico dn, isso aqui dá 0. Porque essa composição é a mesma coisa que primeiro eu pego aqui, depois eu pego esses dois mapas, depois eu pego esse mapa daqui. E esse mapa daqui, esses dois mapas, eles estão na mesma sequência exata longa. Né? Então a composição desses dois é 0. Então eu tenho de fato uma homologia. Então a gente define a homologia celular, a homologia CW, como sendo o núcleo de dn sobre a imagem de dn mais 1. Tá? Agora, vamos ver por que essa homologia
é isomorfa homologia singular. Essa é a proposição. A proposição é que a homologia celular é isomorfa à homologia singular. Tá. Bom, agora a gente vai só olhar para esse diagrama, basicamente. Se eu pudesse transportar ele para baixo um pouquinho, seria bom. Mas, bom, vamos fazer uma coisa meio curva. Né? Primeiro, repara que essa sequência... Aqui a gente tem um mapa da fronteira, né, que é o mapa conectante. Qual que é o próximo mapa nessa sequência? Ele é HN de xn mais 1. Não é? E depois dele, desculpa que a minha sequência agora faz uma voltinha, mas depois dele eu vou ter uma homologia relativa HN de xn mais 1, xn. O que acontece é que esse cara agora é zero, né? A única vez que essa homologia relativa não é zero é quando esse grau é igual à dimensão do esqueleto. Então esse aqui é zero. E esse daqui é o quê? Pela terceira propriedade do lema? Pelo terceiro ponto do lema? Oi? Zero? HN do N mais 1 esqueleto. É o HN do X. É exatamente o que eu acabei que eu falei umas 2 ou 3 vezes. Né? Que se você quiser calcular a homologia de um complexo CW, você pega a dimensão mais 1 da homologia que você está tentando calcular. E aquilo ali já vai dar a homologia de tudo. Então isso aqui é isomorfo à homologia singular. Tá? Então, beleza. A gente agora tem que fazer algumas contas para ver o que é o núcleo de D e o que é a imagem de D mais 1. Tá? Então, vamos chamar... Bom, vou fazer algumas contas aqui para a gente... tem mais uma sequência que a gente vai ter que introduzir aqui, que é essa sequência para cá. Isso aqui, né? Qual o elemento que vem anteriormente aqui? É o H n menos 1 de x n menos 2. Certo? Então, esse cara daqui é igual a o quê? Hein? Zero. Esse lema daqui, basicamente, é uma coisa que tem que virar natural. A gente está pegando um esqueleto de dimensão n menos 2, você pega a homologia de dimensão maior, isso dá zero. A gente mostrou aqui, isso é uma coisa que tem que ser bem... tem que ficar bem cravado na cabeça de vocês. Né? Tá? Então, aí aqui a gente tem uma sequência exata de novo. O que isso quer dizer? Que esse mapa daqui ele é injetivo. Não é? Se esse mapa é injetivo, então o núcleo de Dn tem que ser igual ao núcleo desse mapa daqui. Eu vou chamar esse mapa aqui de delta n. É um mapa conectante. Então a gente tem que o núcleo de Dn é igual ao núcleo de del n. E o núcleo de del n é igual, como essa sequência aqui é exata, à imagem desse cara daqui. Então, vou chamar esse mapa aqui de P. Então, o núcleo de Dn é igual à imagem de P. Tá? Bom, vamos continuar. Agora, outra coisa que a gente tem que ver é que qual é o mapa, a sequência, o elemento que vem aqui nessa sequência que desce. Então, antes desse cara, eu vou ter o Hn de xn menos 1. Que é o quê? Hein? Zero, obrigado. Zero. Então, esse P também é injetivo. Não é? Então, se P é injetivo, olhar para a imagem de P é a mesma coisa que olhar para o domínio de P. Então, o P ele é um isomorfismo entre o domínio de P e a imagem de P.
E mais, né? A gente pode dizer que a imagem de Dn mais 1, né, qualquer subgrupo daqui, ele vai ser, se ele estiver na imagem de P, ele vai ser isomorfo à pré-imagem por P. Né? Então, bom, a gente está quase acabando agora. Eu vou refazer o meu diagrama aqui, com a parte relevante, tendo atenção para copiar certo. Eu estou com HN-1, XN mais 1, XN. Agora eu tenho DN mais 1, HN de XN, XN menos 1. Agora eu tenho o HN de X. Aqui eu tenho, o que eu chamei isso de P? E de delta N mais 1. E aqui eu tenho um epimorfismo no HN de X. Bom, para não introduzir mais notação, vou deixar assim. Aqui é XN. Tá. E eu tenho que o núcleo de Dn é igual à imagem de P. E o P é injetivo. Tá. Então, repara, né, que agora, como o P é injetivo, pela definição, o P da imagem de Dn mais 1 é igual à imagem de Dn mais 1. O P da imagem de delta N mais 1 é igual à imagem de Dn mais 1. Porque o Dn mais 1 ele é definido como a composição desses dois. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. A gente pode pensar, né, no núcleo de Dn sobre a imagem de Dn mais 1. Bom, isso daqui é a imagem de P sobre a imagem de Dn mais 1. Então agora a gente pode pensar, pode pegar esse cara dividido por essa imagem e levar em P por a imagem de P dividido por aquela imagem. Ou seja, né, agora eu vou pegar o Hn de Xn quocientado pela imagem de Dn mais 1 e o G, ele induz um mapa aqui. Não, desculpa, o P. Ele induz um mapa nessa direção. Certo? O P ele vai para cá, né? Ele leva esse cara nessa imagem e ele leva a imagem de Dn mais 1 na imagem a imagem de delta N mais 1 na imagem de Dn mais 1. E ele continua sendo injetivo, né? Porque não só essa imagem está contida aqui, como é igual. Então esse P continua sendo injetivo. E na verdade ele é mais do que injetivo, né? Como eu estou projetando só sobre a imagem de P, o P ele é um isomorfismo. Certo? Então esse P daqui, né? Ele vai ser um isomorfismo. Alguma dúvida? Tá claro isso? O que eu estou fazendo, né? Eu tenho um quociente que eu estou interessado aqui, que é a imagem, o núcleo de Dn sobre a imagem de Dn mais 1. Eu estou vendo o fato de que P é injetivo para puxar ele de volta para cá. Né? Então eu vou ter exatamente essa. Se vocês quiserem, vocês podem até botar o P inverso, né? Porque o P tem uma inversa quando você restringe a imagem de P. Porque o P é injetivo. Certo? Bom, agora a gente está quase acabando. Né? O que é isso daqui? Isso aqui é o conúcleo dessa aplicação, de delta N mais 1. Que é a mesma coisa que esse cara daqui. Né? Então isso aqui é uma... Talvez se vocês nunca viram sequências exatas antes desse curso, isso não seja completamente óbvio. Mas, bom, quando eu pego esse cara daqui, quociente pela imagem, como essa sequência exata é a mesma coisa que esse cara daqui quocientado pelo núcleo da próxima. Né? Então, esse cara aqui quocientado pelo núcleo da próxima é isomorfo à imagem. Só que como a gente tem um zero lá, isso daqui é sobrejetiva. Então, isso aqui vai ser isomorfo Hn de x. Alguma dúvida? Você pode só repetir de novo essa última
último argumento? Sim, eu posso falar de duas formas. A primeira forma que eu acho que talvez vale a pena sempre você ter é o seguinte. Se eu tenho uma sequência exata dessa forma. Então, A é o núcleo de F e D é o conúcleo de F. Se isso aqui é uma sequência exata, então A é isomorfa ao núcleo de F e D é isomorfa ao conúcleo de F. O conúcleo nada mais é, né, do que o contradomínio quocientado pela imagem. E por que isso? Né? Bom, vamos fazer as duas. Né? Por que o A é isomorfo ao núcleo de F? Bom, eu sei que o núcleo de F é igual à imagem desse mapa daqui. E por outro lado, eu sei que esse mapa aqui é injetivo. Isso a gente já viu numa outra aula, mas bom, é porque o núcleo desse mapa tem que ser igual à imagem desse mapa, que é 0. Né? Então, o núcleo desse cara daqui é igual à imagem desse cara daqui, e esse cara é injetivo. Então, a imagem é igual ao núcleo e a imagem é isomorfa ao domínio, porque a gente tem uma função injetiva. Então, essa é a primeira equivalência. E a segunda equivalência é que eu expliquei aqui nesse caso específico, mas essa é igual para toda a sequência exata, né? Bom, o que é o conúcleo? O conúcleo é o C quocientado pela imagem de F. E a imagem de F é igual ao núcleo da próxima. Né? Mas mas essa transformação aqui é sobrejetiva. Então, esse cara quocientado pelo núcleo é isomorfo à imagem, que é tudo. Então, essa é a segunda propriedade daqui. Tá? Então, é bom vocês, digamos, tenham essa ideia desse diagrama, né? Que sempre que você tem um diagrama assim, você pode dizer direto, né? Se essa sequência é exata, que o D é o conúcleo de F. E quando você tem um diagrama assim, né, que o A é o núcleo de F. Tá? Então a gente provou que a homologia celular é isomorfa à homologia singular. Tá. E como é que a gente calcula a homologia celular? Bom, a gente sabe que o complexo de cadeias ele é muito fácil, é só você pegar um Z para cada célula. Agora o que falta a gente ver, que eu falei rapidinho na aula passada, é como calcular as diferenciais. Né? A gente vai ter mapas que vão de potências de Z em potências de Z, e como você calcula esses mapas. Né? Como você calcula essas matrizes, basicamente. Então, como calcular DN. Então, bom, se a gente tem um mapa que vai disso daqui, nesse outro cara daqui. Então, esse cara daqui, ele é a soma de Z. Z é alguma potência, né? Que a potência justamente, bom, vou dizer assim, gerado pelas células é N-alfa. E aqui eu tenho um Z que é gerado pelas células é N-1 beta. Então, eu vou ter uma matriz daqui para lá. Não, desculpa, soma direta. Eu vou ter uma matriz daqui para lá, né? Para cada par alfa beta, eu tenho que ter um número inteiro. Como é que eu calculo isso? Bom, a proposição é a seguinte. Eu começo com... como é que eu vou escrever assim? A diferencial n de alfa, de En alfa, vai ser a soma de d alfa beta N-1 beta sobre beta, onde, qual é esse número d alfa beta? O d alfa beta, ele é o grau da função, da seguinte função. Bom, eu começo com, olhando para o bordo do meu disco, dn alfa. Aí eu aplico a minha função φ alfa. Isso aqui vai me mandar
no n-1 esqueleto. Aí eu projeto no quociente. Quando eu quociento x n-2 esqueleto. E isso aqui vai me dar o meu buquê de esferas. De dimensão n-1. Então isso aqui é um buquê de esferas n-1, uma para cada beta. E agora eu quociento por todas menos o beta que eu quero. Bom, deixa eu botar um beta til. E agora eu projeto sobre o meu beta específico. Então eu vou ter uma aplicação que vai de Sn-1 em Sn-1. E essa aplicação eu vou chamar de φ alfa beta. Então é o grau da função φ alfa beta. Certo? E bom, por que, né? Demonstração da proposição. Talvez essa proposição é uma das coisas também que é mais fácil vocês tentarem fazer, vocês mesmos entenderem, mas eu vou tentar explicar para a gente ver basicamente o que está acontecendo, né? Como é que a gente pode pensar nisso, né? Se eu pensar no meu Hn de xn-1, que é o meu complexo, isso daqui, como é que ele é esse cara daqui, né? Isso aqui, ou aquele cara dali, ele é a soma de um z para cada célula de dimensão n. Então, a diferencial, né, em homologia celular, como é que ela é definida? Ela é definida pela composição de dois mapas. O primeiro mapa é a aplicação, é diferencial. A diferencial não, desculpa, é o mapa fronteira, é o mapa conectante na sequência exata longa. O que esse mapa faz? Dado uma cadeia relativa, ele pega a fronteira da cadeia, que vai ser uma cadeia de dimensão 1 menor e que vai estar na parte relativa, digamos. Então, como é que eu penso, qual é o gerador desse cara, né, correspondente? Se eu penso nesse cara em homologia, esse cara, ele é basicamente a classe de homologia do disco Dn-alfa. Eu penso nesse meu disco, que eu peguei a união disjunta. A fronteira dele, ela está contida no n-1 esqueleto. Então, esse cara é exatamente o gerador correspondente a essa esfera. Lembra que... bom, isso aqui... esse cara aqui ele é igual à homologia reduzida do buquê de esferas. Então, esse disco daqui ele corresponde exatamente ao gerador da homologia da alfa esfera. Tá? Então, eu pego esse cara daqui e eu olho para a fronteira dele. A fronteira dele vai estar em xn-1. Qual o elemento que isso vai representar, né? Então, primeiro, eu aplico o mapa ΔN, que vai na homologia Hn-1 de xn-1. A fronteira dele é exatamente a imagem, pela função característica φ-alfa, da fronteira do disco. Então, quando eu aplico esse primeiro ΔN, o que eu vou ter é que esse dn-alfa ele vai ser elevado, bom, na classe da fronteira, mas a fronteira de dn-alfa, vista em xn-1, é a imagem da fronteira de dn-alfa. Porque a fronteira do dn-alfa, quando eu começo com ele, antes de eu quocientar, pela relação de equivalência, ele está morando numa coisa disjunta. Mas aí o quociente é justamente quando eu identifico a fronteira do dn-alfa com essa imagem. Tá? Então eu tenho esse cara daqui. Agora, eu faço a projeção onde eu quociento pelo n-2. Né? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que pegar esse mapa que vai em Hn-1 de xn-1, xn-2. Né? Que é exatamente fazer esse quociente daqui. Né? Lembra que isso daqui é a mesma coisa que a homologia de xn-1 quocientado pela homologia de xn-2, reduzido. E aí, de novo, a mesma coisa. Agora, esse cara daqui é um buquê de esferas. E agora eu posso pegar, em cada componente, eu posso olhar para o mapa, né? Ou seja, eu colapso todo o resto
e vejo só em um desses componentes. Né? Que é a mesma coisa que, bom, agora eu escrevo isso aqui como uma soma direta dos z's gerado pelo n-1 beta. E para eu saber cada coeficiente para cada beta, é só eu projetar. É só eu ignorar o resto, eu colapsar o resto para zero e projetar. Tá? Então, é basicamente isso, né? Não é uma demonstração, é só uma, digamos, uma visualização do que está acontecendo. Tá? Então tá. Vamos calcular alguns exemplos para a gente ver o que está acontecendo. Vamos começar pelo exemplo, talvez, mais fácil e não trivial, que é o CPN. A gente poderia começar pelo RPN, mas o RPN é mais difícil do que o CPN. Então, vamos começar pelo CPN. O CPN, a gente viu na aula passada que o CPN ele tem uma célula. A gente viu na aula passada o CPN? Vimos, né? A gente tem uma célula de dimensão 0, depois a próxima célula de dimensão 2, depois uma célula de dimensão 4 e assim por diante. Então, o CPN, a decomposição celular dele, a gente tem uma célula de cada dimensão par, até dimensão 2n. Porque você primeiro coloca um C, depois um C2, depois um C4 e assim por diante. E você vai ter um mapa, né, que vai ser o mapa que anexa, né, que vai do bordo de D2i em J em CP J menos 1, ele vai levar, né, uma esfera. Bom, ele vai levar o Z na classe do Z. Onde você pode pensar no CPJ-1 como o S2J-1 quocientado pela ação de S1, pela ação de 1, que é você multiplicar por qualquer número complexo de norma 1. Né? Então, exatamente, esse é o mapa característico. Mas, na verdade, para calcular a homologia celular, a gente nem vai precisar usar esse mapa característico. Por quê? Porque a gente tem células só em dimensão par. Uma célula para cada dimensão par. Então, qual é o complexo? O complexo vai ser simplesmente... vou ter um Z em dimensão 0, vou ter 0 em dimensão 1, vou ter 2 em dimensão 2, vou ter 0 em dimensão 3, e etc., até um Z em dimensão 2n. Bom, qual é a diferencial? A diferencial tem que ser 0, né? Porque você não tem... Um cara par, você não tem nada onde levar ele. Então, a diferencial é sempre 0. Bom, eu vou começar a escrever a diferencial agora D, normal, porque eu só escrevi aquele D sem ser diferencial para enfatizar que a princípio é diferente, mas quando você sabe de qual homologia você está falando, você pode fazer o D sempre assim. Então, o D é 0, ou seja, o núcleo é sempre tudo e a imagem é sempre nada. Então, a homologia é igual ao complexo. Então, a homologia celular, que é a mesma coisa que a homologia singular, de CPN, vai ser igual a Z para N 0, não, para K 0, 2, 4, etc. até 2N e 0 se não. Então essa é a homologia de CPN. Agora vamos para RPN, que é mais interessante. Bom, RPN... Bom, a gente sabe que RPN, do ponto de vista de número de células, não tem nenhuma diferença. A gente tem também N células, só que agora em dimensões consecutivas. Então a gente tem um E0, um E1, um E2, etc., até o EN. Ou seja, o complexo agora, ele é diferente, porque o complexo, a gente vai ter um Z em cada dimensão até a dimensão N. Agora a gente vai precisar calcular esses mapas. Então isso aqui vai ser um homomorfismo de Z em Z. Então vai ser multiplicação por algum número. E qual é esse número? Bom, a gente tem que pegar a célula, né? O K, ou EJ, e tem que ver, isso aqui vai ser elevado em EJ-1 com algum número
D, que eu posso chamar, sei lá, vou chamar isso aqui de DJ. E a gente pode calcular exatamente usando essa composição. Né? Então, como a gente calcula esse mapa? Né? Então, vamos começar com o mapa característico da célula. Né? Ou seja, é um mapa φJ que vai do bordo de DJ em RP J-1 e que leva, bom, esse cara aqui é um SJ-1 e que é exatamente o mapa quociente. Então, eu vou levar o SJ-1 no mapa que pega os dois hemisférios, junta e pega o equador e também divide por mais ou menos. Tá? Então, eu vou representar, né? Esse mapa vai levar esse cara aqui, num cara assim, mas onde o equador também tem a sua relação no equador. Mas na imagem, na verdade, tem só um hemisfério. E aí depois o que eu faço eu colapso pelo RPJ-2, que está todo contido aqui no equador. Então o que eu faço é eu colapso o equador. Né? O RPJ-1, na verdade, ele é o equador colapsado pelo mais ou menos. Né? Então quando eu colapso isso daqui, né, eu vou colapsar pelo RPJ-1, pelo RPJ-2, isso aqui vai dar um SJ-1 exatamente pegando o equador e jogando para um ponto só. Então eu vou terminar com uma coisa assim. E como eu calculo o grau desse mapa? Né? Bom, tem duas formas de fazer isso. Né? Você pode pensar, pega um ponto aqui qualquer, quantas pré-imagens esse ponto tem? Ele tem duas pré-imagens, e aí você tem que olhar para o sinal, a orientação e tal. Bom, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer o seguinte, esse mapa daqui, o que ele é? De novo, você pega o hemisfério norte e o hemisfério sul, você primeiro manda o hemisfério, você pode pensar nisso, primeiro ficção do hemisfério norte e mandando no hemisfério sul no hemisfério norte, pelo mapa antípodo, e depois você colapsa o equador. Esse mapa dá exatamente a mesma coisa. Uma outra forma de você fazer isso primeiro você colapsa o equador, e depois você faz o seguinte, na esfera de cima você mantém, e na esfera de baixo você coloca menos a identidade. A conclusão, né, é que se você pegar um mapa em homologia de SJ-1 para SJ-1, esse mapa se fatora pelo mapa nesse buquê de duas esferas, e aí você pode separar, né? Isso aqui você vai ter um mapa que vai de Z em Z ao quadrado em Z. E a primeira componente do mapa vai ser o grau da identidade, e a segunda componente vai ser o grau de menos a identidade. Então o grau dessa composição vai ser o grau da identidade mais o grau de menos a identidade. Então, essa composição aqui bom, vou chamar. O grau vai ser o DEG, né? Vai ser o grau da identidade mais o grau de menos a identidade. Então a conclusão é que esse mapa DJ, ele é grau da identidade mais grau de menos identidade. Ele vai ser 1 mais, qual que é o grau de menos identidade? A gente calculou na aula passada. Menos 1 elevado à dimensão mais 1. Então a dimensão é j menos 1, então é menos 1 elevado a j. Legal. Então a gente pode voltar. Eu vou reescrever a sequência de complexo. A gente vai ter o nosso complexo celular, etc. Então, esse mapa daqui vai ser, esse aqui é o C0, esse aqui é o C1, C2, etc. Então, o mapa que vai de C1 para C0 é o quê? É 1 menos 1, é 0. O mapa que vai de C2 para C1 é o quê? 2. 0. Então, você vai ter exatamente isso. Você vai ter uma alternância de 0 e de 2. Tá? Então, vamos calcular agora a homologia. Vou fazer devagar para vocês
Tenho certeza que está todo mundo entendendo tudo. O que é o H0? Bom, o H0 vai ser o Z sobre a imagem, que é 0. Então, o H0 é Z. O H1. Bom, agora já vai começar, vocês veem que já vai começar a depender um pouco, né? Porque se a sequência parar aqui, se o N for igual a 1, a sequência para aqui, e o H1 vai ser o núcleo desse, que é Z, quocientado por nada. Então, bom, ele vai ser Z se N é igual a 1. Agora, se N for maior ou igual a 1, eu vou ter outro termo. Agora eu vou ter um Z quocientado pela imagem da aplicação 2 vezes identidade. Ou seja, eu vou ter um Z2. Eu vou ter um Z sobre 2Z, que é Z2, para N maior ou igual a 2. Tá? E qual é o próximo? H2. Agora, de novo, né? Para o H2 vão ter duas situações. Uma em que eu paro aqui e uma em que eu continuo. Se eu parar aqui, eu vou ter o núcleo desse cara. Bom, isso aqui é injetivo, então o núcleo é 0. Então, vou ser 0. Na verdade, nas duas situações, né, o H2 sempre vai ser 0. Porque o núcleo dessa aqui é 0 e a imagem do outro é 0. Então, independente se eu continuar ou não, o H2 é 0. E agora, de novo, o H3 a gente vai ter uma situação interessante. Por quê? É uma situação parecida com a do H1, com a do H1, porque eu vou ter... se eu parar aqui, então eu tenho Z e mais nada. Então, se o N for igual a 3, eu paro aqui e eu vou ter Z. Se o N for maior do que 3, então, maior ou igual a 4, então eu vou ter que quocientar pelo núcleo de 2. Né? Então, vocês veem exatamente o que dá. Né? Isso aqui dá Z se N for igual a 3 e dá Z2 se N for maior ou igual a 4. E é claro que dá 0 se N for menor que 3, menor ou igual a 2. Então, bom, vocês podem continuar esse processo e no final dá para escrever a homologia da seguinte forma. Né? A homologia de RPN, ela vai ser igual a Z se K for 0 ou K for igual a N e for ímpar. Ela vai ser Z2 se K tiver entre 0 e N e for par. Não, e for ímpar. E vai ser 0 se não. Então, acho que é isso. Exatamente. Certo? Então, vocês veem que é um pouquinho complicado. Mas uma coisa que já dá para observar aqui, né, é que a homologia... Bom, a homologia 0 sempre é Z. Agora, a maior homologia, que é o HN de RPN, vocês veem que vai alternando entre 0 e Z. O HN de RPN é 0 quando o N é par, e ele é Z quando o N é ímpar. Isso reflete o fato que a gente vai ver mais para frente da orientabilidade, que a homologia de uma variedade fechada, ela é Z se ela for orientada e 0 se ela não é orientada. A gente vai ver isso para frente. Alguma pergunta sobre essa conta? Bom, vamos calcular agora a homologia das superfícies fechadas. Eu imagino que vocês devem saber que uma superfície fechada, ela é ou orientável ou não orientável. Se ela for orientável, ela é uma soma conexa de toros. E se ela for não orientável, ela é uma soma conexa de RP2. Isso é um fato que dá para provar de várias formas, mas... teoria de Morse é a minha forma preferida,
Mas dá para provar com triangulações, se vocês tiverem coragem e tiverem no espírito do início do século XX. Então, a gente vai primeiro calcular as orientadas, né? Então, o que é sigma G? Sigma G é a soma conexa de G toros. Então, isso aqui a gente pode descrever da seguinte forma, né? Você pega um toro, depois você pega outra toro, então eu vou chamar isso aqui de A1, B1, A1, B1. E agora você pega um outro toro. A2, B2, A2, B2. E você vai fazendo isso aqui G vezes. Tá? Então, quando você pegar esse polígono, que vai ter esse 4G gônum, e você quocientar por essa relação, que é dada por essa figura, você vai ter exatamente uma coisa que é a soma conexa de G toros. Tá? Isso aqui é a chamada superfície orientada de gênero G. Então vamos calcular a homologia desse cara. Bom, isso aqui é um complexo celular. E você vê que se você quisesse fazer um delta complexo ou um complexo semi-simplicial, já seria mais complicado. Você teria muitos triângulos. E um complexo simplicial, então, esquece. Dá para até fazer uma combinatória aí, qual que é o menor número de triângulos, né, em função de G. Mas eu vou deixar isso aí para o exercício para quem gosta de combinatória. Mas como a gente está fazendo homologia celular, a gente sabe que é tudo igual. A homologia celular, as células são extremamente fáceis. Você tem um ponto, então você tem uma zero célula. Você tem 2G, 1 célula. 2G, 1 células, que é o A1, B1, A2, B2, etc. E você tem 2 células. Que exatamente eu coloco esse disco e eu adjunto o disco com esse mapa, que faz isso daqui. Então, qual que é o mapa? Qual que é o mapa, o mapa característico da adjunção da 2 células, que talvez seja a única coisa não trivial? Bom, eu vou levar exatamente o que a figura mostra. Eu vou levar o bordo do círculo, a função contínua que leva o bordo no círculo na seguinte coisa. Primeiro eu faço A1, depois eu faço B1, depois eu faço A1 no sentido contrário, depois eu faço B1 no sentido contrário, e etc. Eu vou rodando isso daqui. Então essa figura aqui está me dando exatamente o mapa característico que vai da fronteira da 2 células no 1 esqueleto. Certo? E só para ver se vocês entenderam bem, né? Como é que é o complexo CW? Eu começo com um zero esqueleto, que é um ponto. Depois eu adjunto essas 1 células. Ou seja, eu vou terminar com um buquê de círculos, um buquê de 2G círculos. E depois eu colo essa 2 células exatamente com um mapa que faz esse negócio daqui. E dessa forma não é completamente óbvio que isso daqui pode ser mergulhado em R3. A gente sabe que pode ser mergulhado, mas não é óbvio. Certo? Se eu falo assim, pega um buquê de 40 círculos, né? No caso de G igual a 20. E eu falo, coloca cola um disco aí, obedecendo essa lei. Dá para uma criança de 6 anos, vê se ela consegue colar. Vai ser difícil, né? Mas é verdade que dá para fazer. E uma forma de ver que dá para fazer é você meio que fazer ao contrário, né? Você sabe que, digamos, uma superfície de gênero 2, você pode quebrar ela, né? Você fala assim, eu quero que o meu A1 seja isso daqui e o B1 seja isso daqui. Então esse aqui é o A1, esse aqui é o B1. E aí você faz a mesma coisa pro A2 por baixo e o B... Não, deixa eu fazer isso aqui de novo. Eu acho que... Bom, você faz um A1 e um B1. E aí você faz um A2 e um B2. Pronto.
se você remover, né, o complementar de A1, B1 e A2, B2, você vai ter um buquê de quatro círculos. E você tem que ver, né, que quando você remove isso, você tem exatamente o interior de um disco. E que a forma que você está colando é exatamente dada por essa relação. A1, B1, A1 inverso, B1 inverso, A2, B2, A2 inverso, B2 inverso. E você pode fazer isso aqui para qualquer gênero. Então, nada disso é trivial, mas também não é muito difícil. Mas bom, tendo essa decomposição celular muito simples da superfície, a gente pode calcular a homologia. Então a gente vai ter, o nosso complexo vai ser Z elevado a 2G, e depois vai ser Z de novo. Então o que a gente tem que fazer, né, é calcular esses dois mapas. Bom, esse mapa daqui é fácil de calcular, né, porque qual que é o mapa que você adjunta uma célula? Né, você pega, você pega o D1, bom, você pega o bordo de D1 e você leva os dois pontos no ponto inicial. Então você vai de S0 Bom, é fácil de ver que esse mapa daqui é simplesmente zero, né? Porque você pega a fronteira e você tem um ponto menos o outro ponto. Tá? Dá para pensar em grau também, mas é um pouquinho mais complicado porque você tem S0, então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente na verdade só definiu o grau para n maior ou igual a 1. Então, quando você tem um segmento, é muito fácil de você calcular a diferencial, porque você pega a diferença dos pontos. Então esse primeiro mapa aqui claramente é zero. E o mapa interessante é o mapa característico. Então o mapa da 2 células, o mapa característico da 2 células, como é que ele é? Você pega o círculo, né? E você primeiro leva no buquê de 2G círculos. E depois você tem que projetar ele em S1. Então em homologia, o que você está fazendo? Né? Você está levando o bordo do disco em A1, B1, A1 inverso, B1 inverso. Você pode pensar até nisso aqui no grupo fundamental primeiro. Você tem um homorfismo no grupo fundamental. Só que quando você olha para a homologia, e quando você colapsa todo mundo menos o A1, o que você vai ter vai ser o A1, depois menos o A1. E só. Então, em outras palavras, você está levando em homologia, em H1, você está levando o gerador do círculo bom, você começa com basicamente 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 em todas as coordenadas. Então, em qualquer coordenada, depois que você projeta, você vai levar em 1, menos 1, que é 0. Tá? Então, o grau dessa aplicação... Então, para todos os elementos, você vai ter um 0 aqui. Então, esse mapa aqui é 0. Então, a homologia, um complexo de cadeias onde todos os mapas são 0, o núcleo é tudo e a imagem é nada, então a homologia é igual ao complexo. Então, a homologia vai ser... A homologia de sigma g vai ser Z quando k igual a 0, Z elevado a 2G quando k igual a 1, quando k igual a 0 ou 2, e 0 se não. Tá? E agora vamos fazer a superfície não orientada. Né? Então, vou chamar de NH. NH é a soma conexa de H cópias de RP2. Então, o que é o RP2? Né? O RP2, lembra, eu posso pensar nisso como um bígono, onde eu identifico esse lado aqui A com esse lado aqui A. Esse é o RP2. Tá? Então, eu posso fazer a soma conexa de H RP2 e eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter A1, A1.
depois eu vou ter A2, A2, etc., até AG, AG. Então agora eu tenho um 2G gônio e eu quociento por essa relação na fronteira. Tá? Então, a conta é muito parecida, né? O complexo de cadeias vai ser Z. Agora eu vou ter Z elevado a H, né? Porque eu tenho H, células, né? Então eu tenho uma 0 célula, que é o ponto. Eu tenho H, células, que é o A1 até... Ah, não é G, é H. De A1 até AH. E eu tenho 2 células. Então eu vou ter 0, Z elevado a H. Eu vou ter Z. Agora, de novo, né? Esse mapa aqui é 0, não é difícil de ver. Agora, esse mapa aqui é mais interessante agora, né? Porque o que esse mapa faz? Eu vou pegar o meu... o gerador do círculo e eu vou levar em que? 2A1, mais 2A2, mais 2A3, etc. Então, esse mapa aqui ele vai levar 1 em 2, 2, 2, etc. Então, essa é a diferencial nesse caso. Então, agora a situação é bem diferente. Né? Agora, a homologia 0, claro, continua sendo Z. Agora, a homologia 1, ela é mais interessante, porque agora eu tenho o ZH quocientado pelo grupo gerado por esse elemento. Então, isso aqui agora é um ZH quocientado pelo ideal gerado por 2, 2, 2, 2, 2. Isso daqui, né? É o quê? Bom, você pode mudar a base de ZH e colocar o 1 como um elemento da base e depois completar essa base. Então, isso daqui nada mais é... Bom, isso aqui é isomorfo a Z2 mais Z elevado a H menos 1. Certo? A álgebra está tranquila? O que eu falei, né, que você pode pegar uma outra base, né, tem a base canônica de ZH, mas você pode mudar de base. Isso é um isomorfismo de grupos abelianos, ou de módulos, sei lá. Que é você pegar uma outra base agora, 1, 1, 1, 1, e depois 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Então dá pra ver que quando você pega esse quociente, você está quocientando o primeiro cara, então você vai ter um Z2 e os outros estão livres. Então você vai ter isso daqui. E agora o H2 de NH, bom, é o núcleo dessa aplicação. Só que essa aplicação é injetiva. Então é 0. Só que isso aqui bate com o que eu falei, que uma variedade não orientável, o H máximo é 0. Tá? Alguma pergunta? Vamos fazer uma pausa agora. A gente volta com algumas aplicações da homologia. Agora vamos falar sobre a característica de Euler. Eu acredito que vocês já devem ter visto a característica de Euler em alguma encarnação dela por aí. Mas vamos falar sobre a característica de Euler quando a gente tem homologia singular, que eu acho que é o contexto mais geral, um dos contextos mais gerais onde a gente pode definir a característica de Euler. Então, a gente pega X, um espaço topológico qualquer, com a seguinte propriedade. A homologia, se você pegar todas as homologias e pegar a soma direta, eu quero que isso aqui seja um grupo abeliano de posto finito. Então, vou falar uma vez só o que é o posto de um grupo abeliano. De novo, isso aqui é álgebra, mas eu imagino que vocês já devem ter visto, mas se vocês não viram, né? Um grupo abeliano finitamente gerado, ele é um teorema de álgebra que diz que ele tem que ser Z elevado a alguma potência, que é a parte livre, mais uma parte torção.
que é uma soma de grupos cíclicos. Então, a parte livre, ela tem uma dimensão. É o z elevado a alguma potência. Essa potência é o chamado posto do grupo abeliano. Então, se o que eu quero, a suposição é que a soma de todas as homologias é finitamente gerada. Então, esse aqui é um grupo abeliano finitamente gerado, então ele tem um posto. E, na verdade, cada uma dos HNs vai ser finitamente gerada, você vai ter um número finito deles. Esse aqui é equivalente a dizer que todos os HNs de X são finitamente gerados. E o HN é zero para n suficientemente grande. Então, com essas condições, a gente pode definir a característica de Euler. A característica de Euler, ela vai ser a soma de menos 1 elevado a n vezes o posto de Hn. De n igual a zero a infinito. Mas, na verdade, essa soma é finita, né, pela suposição. Tá? Então, essa é a definição da característica de Euler. E agora a gente vai mostrar uma proposição que é que no caso que a gente tem um complexo CW, então essa característica de Euler é de fato a característica de Euler que a gente está acostumado. Então, a proposição é a seguinte: se X é um complexo CW finito, e aqui finito significa que eu tenho um número finito de células, a gente pode escrever Cn o número de células de dimensão n. Né? Então, a característica de Euler é o somatório de menos 1 elevado a n, Cn. De novo, essa soma é finita. Tá? Bom, deixa eu... Tá bom, deixa eu deixar assim. Então, vamos demonstrar isso. A gente pode usar a homologia celular, né? A gente sabe que a homologia singular é isomorfa a homologia celular, a gente pode já dizer que esse Hn de x aí é a homologia celular. Tá, então, a característica de Euler, ela é somatório sobre n de menos 1 elevado a n, a homologia celular, e eu não vou escrever CW, mas eu estou assumindo que aqui eu tenho um CW invisível. Então agora a gente pode olhar para algumas sequências exatas e fazer um pouquinho de álgebra homológica. Então, vamos chamar de Zn, isso aqui é uma notação clássica em álgebra homológica. Zn a gente vai chamar o núcleo de D. Então isso aqui vai ser um núcleo. Primeiro eu vou chamar de Cn o complexo. Então Cn, letra maiúscula, é o complexo. Bom, de novo, complexo CW. Então esse complexo aqui, ele tem dimensão Cn C pequenininho. Então esse cara daqui é um grupo abeliano cuja dimensão, né, que é a mesma coisa que o posto. Eu esqueci de dizer a dimensão. Bom, aqui é o posto. Esse cara daqui é um grupo abeliano livre e a sua dimensão, ou seu posto, é o Cn pequenininho. Tá? Agora, eu vou definir, vou chamar de Hn, bom, a homologia. E agora eu vou definir um Zn e um Bn. Zn é o núcleo e Bn é a imagem de D. Então, Zn é o núcleo de D restrito a Cn e Bn é o bordo de Cn mais 1. Tá? É a imagem de Cn mais 1. Então agora eu vou ter duas sequências exatas. Na verdade são duas sequências de sequências exatas. Mas eu vou colocar aqui para um n fixo. A primeira é a seguinte, a primeira é a sequência dada quando eu pego o Cn e eu aplico D. Quando eu aplico D, isso aqui vai levar Cn em quê? Vocês estão seguindo a notação.
qual a imagem de D, a imagem de Cn por D? Bom, vai levar em Cn-1, mas qual é a imagem disso? A imagem é Bn-1. Então, isso vai levar em Cn-1, mas vai estar contido em Bn-1. Então, a gente tem uma sobrejeção. E qual que é o núcleo disso? É o Zn. E esse cara é um subgrupo. Então, é claro que isso aqui é injetivo. Então, a gente tem essa sequência que é uma sequência exata. Então, a gente tem duas sequências exatas. Essa aqui é a primeira. E esses grupos são grupos abelianos livres, na verdade. Agora a gente tem uma segunda, que agora não vai ser mais livre em geral, que é o que acontece que quando eu pego o meu Zn, eu posso projetar, posso quocientar pela imagem, pelo Bn, e eu vou ter o Hn. Então isso aqui é um quociente, que é exatamente pensar o Hn é o Zn sobre Bn. E qual o núcleo? É o próprio Bn. O Bn, claro, está contido no Zn. Certo? Então, eu tenho duas sequências exatas, bem, digamos, naturais. Agora, existe um pequeno exercício em álgebra, que talvez vocês até tenham feito, não sei. Num curso de álgebra 1, às vezes você pode ver isso, que é dada uma sequência exata de grupos abelianos, a soma alternada dos postos é zero. Se você tiver espaços vetoriais, por exemplo, isso é fácil de ver, que a dimensão alternada dos postos, a soma alternada das dimensões é zero. No caso de uma sequência exata curta, é mais fácil ainda. A dimensão do meio é igual à soma da dimensão da esquerda com o da direita. Isso vale para espaços vetoriais e vale também para grupos abelianos. Então, o posto de Cn é igual ao posto de Zn mais o posto de Bn, menos 1. E eu posso usar a mesma coisa na segunda. Bom, na primeira linha a gente tem grupos abelianos livres, então a gente podia até escrever a dimensão. Mas no segundo caso, o Hn não necessariamente é livre, o Hn pode ter torção. Mas a gente pode usar a mesma coisa com posto. Então, o posto de Zn é igual ao posto de Hn mais o posto de Bn. Então, a gente tem essas duas equações, a gente pode somá-las. O posto de Zn vai cancelar. Então, a gente vai ter que o posto de Cn, que é igual ao Cn pequenininho, é igual ao posto de Hn mais o posto de Bn menos 1 mais o posto de Bn. Aí o que a gente faz é a gente multiplica essa equação por menos 1 elevado a n e soma. Então, quando a gente fizer isso, né, quando a gente multiplicar essa equação por menos 1 elevado a n, tomar o somatório para todo n, você vai ter, por um lado, somatório de menos 1 elevado a n Cn é igual ao somatório de menos 1 elevado a n posto de Hn, e vai ter vai ter duas somas telescópicas com Bn. Né? E uma que vai começar. E no final você vai ter mais o posto de B menos 1 mais o posto de B n para n muito grande. Só que esse Bn para n muito grande seria, né, a diferencial de C n mais 1. É claro que essa soma ela vai parar exatamente quando esse complexo for zero. Então, esse cara daqui é zero. E o B menos 1, bom, B menos 1 é zero, né? É a fronteira do C0. Então, esse cara também é zero. Então, no final, você vai ter que a característica de Euler exatamente a soma alternada do número de células. Tá? Então, a gente pode calcular a característica de Euler de tudo que a gente viu aqui. Então, qual é a característica de Euler de... Bom, qual a característica de Euler de CPN?
CPN. Aham. De 0 a 2n. Então, quantas células eu tenho? Quantas? N? Eu estou indo de 0, eu tenho uma célula em 0, uma célula em 2, até 2n. Quantas células eu tenho? N mais 1. E todas com sinal de mais, né? Que são pares. Então, a característica de Euler é n mais 1. E qual é a característica de Euler de RPN? Agora eu tenho 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, etc. Oi? Não, pensa direitinho. 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. Então é 1 ou 0? Então é 1 se n é par e 0 se n é ímpar. A gente vai ver também que uma variedade orientável de dimensão ímpar tem característica de Euler sempre 0. Isso a gente vai ver, é fruto da dualidade de Poincaré. Mas isso vai ficar mais para frente no curso. Tá. E qual é a outra? A gente pode calcular também a característica de Euler das superfícies. Eu não sei se eu botei o G em cima ou embaixo, mas eu acho que é melhor botar embaixo. Bom, a gente vai ter uma zero célula, a gente tem 2G, 1 células, e a gente tem 2 células. Então isso aqui vai dar 2 menos 2G. Legal. E qual a característica de Euler de NH? A gente tem 0 célula, a gente tem menos H, a gente tem H, 1 células, e a gente tem 2 células. Então isso aqui dá 2 menos H. Então você vê que a característica de Euler de uma superfície fechada orientada tem que ser par. E pode ser no máximo 2. Já a característica de Euler de uma superfície não orientada pode ser qualquer número menor ou igual a 2. Tá? Alguma pergunta? Bom, agora vamos falar sobre homologia com coeficientes em um outro grupo abeliano. A gente falou, bom, a homologia singular ela é o grupo abeliano gerado por esses caras. Mas a gente pode pensar em coeficientes num outro grupo abeliano. Isso é uma coisa que tem muitas aplicações. A gente vai ver uma dessas aplicações hoje ainda, se der tempo. Então, o tópico agora é homologia com coeficientes em outro grupo. Então, seja G um grupo abeliano, a gente pode considerar o complexo e X um espaço topológico. Né? A gente pode considerar o chamado Cn de X com valores em G. Isso aqui, né, é o conjunto das coisas, das somas finitas Ni, sigma i, onde Ni é um elemento de G e sigma i é um simplex. Tá? Bom, mais formalmente, você pode pensar nisso aqui como sendo exatamente o Cn de G, o Cn de X, tensor com G. Todo mundo sabe o que é o produto tensorial? Bom, se não souberem, leiam, porque eu não vou explicar o que é isso aqui não, mas o produto tensorial, você sempre pode pegar o produto tensorial de dois grupos abelianos. E daqui a umas 2 semanas a gente vai falar sobre o produto tensorial de 2 módulos, mas a gente vai chegar lá. Mas aqui a gente tem o produto tensorial de 2 grupos abelianos, não tem nada demais. É simplesmente fazer isso. E aí a gente tem uma diferencial induzida. Né? Qual é a diferencial? Que vai de Cn
de x com valores em g para Cn menos 1 de x com valores em g. E, bom, nada mais é do que a gente pode pegar simplesmente a fronteira de sigma i. Em outras palavras, se você vira esse complexo como um produto tensorial, o que você está fazendo é a diferencial nessa parte e a identidade nessa parte. Então, em outras palavras, se você vir o Cn de x, g, como Cn de x tensorial com g, a diferencial é exatamente a diferencial original vezes a identidade. Bom, eu vou escrever essa... Tá bem horrível essa equação, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Bom, tá. Já que tá tão feio, eu vou colocar só nesse quadro, depois eu vou apagar. Eu vou colocar um g aqui em cima, só para a equação não ficar completamente sem sentido. Tá? Então, a diferencial induzida no complexo com valores em g é dessa forma. Eu faço a diferencial da cadeia e eu simplesmente multiplico pelo número que estava na frente, no grupo abeliano. E por que isso aqui é interessante? Bom, quais são os grupos abelianos que a gente vai usar? Em geral, os grupos abelianos mais populares são, né, o próprio Z, mas com o próprio Z a gente não está fazendo nada de diferente. Mas, bom, pode pensar em Z, pode de repente usar um Z2 ou algum Z com alguma outra torção. Ou então pode até usar um corpo, né? Por exemplo, Q, R ou C. Tá? E é claro, né, que esse DG ao quadrado é igual a zero, então a gente vai ter uma homologia também. Eu vou parar de escrever DG. Tá? Então a gente vai ter, isso aqui vai gerar uma homologia, que é chamada de homologia singular de x com valores em g. Tá. Tudo que a gente fez antes para homologia singular continua valendo. Porque, bom, agora a gente tem um outro grupo abeliano e basicamente tudo que a gente fez continua valendo. Então a gente vai ter excisão, a gente vai ter Marre-Vietores, a gente vai ter homologia relativa, a gente vai ter homologia celular. Tudo que a gente fez para homologia singular vale para homologia com valores, com coeficientes num grupo abeliano. Tá? É só botar um ponto e vírgula G em tudo. Tá? Tudo continua correto. Agora, um fato importante, né, na homologia celular em particular, é que o grau que você obtém não depende do grupo abeliano. Né? A gente, antes de falar disso, deixa eu falar uma outra coisa, que é que a homologia reduzida de Sn com valores em G, usando basicamente o mesmo argumento de antes, é G se k igual a N e 0 se não. Então, de novo, se a gente tem um mapa de Sn para Sn, a gente pode pensar, né? Se eu pegar esse mapa na homologia reduzida de grau N, isso aqui vai ser um mapa de G para G. E, bom, pode ser que ele seja multiplicação por um número inteiro. E existe uma proposiçãozinha, né, que esse mapa aqui tem um grau, e quando eu olho para ele com coeficientes em G, ele vai ser dado exatamente pela multiplicação por aquele grau. Tá? Então, basicamente o grau do mapa ele é independente do grupo abeliano que você pega. Então, essa é uma proposiçãozinha que não tem nada demais, mas eu vou escrever porque para ser consistente. A proposição é a seguinte. Se eu tenho um mapa de Sn em Sn de grau D, então a função induzida na homologia Hn de Sn é exatamente multiplicação
por D. Tá? Isso aqui, como eu falei, isso aqui vai ser um G, isso daqui vai ser um G. Bom, assumindo que n maior ou igual a 1, claro. S0 é sempre um pouquinho mais complicado. Mas como é que é a demonstração disso? Bom, a demonstração disso é basicamente um diagrama, que é o seguinte, né? Digamos que a gente pega um G em G, a gente quer olhar para o que é o push forward, o F estrela de G. A gente pode considerar o seguinte diagrama. A gente... E repara o seguinte, se eu tenho um homomorfismo de grupos abelianos, de G1 e G2, isso aqui vai gerar um mapa de cadeia nos grupos de homologia. Né? Isso aqui é um homomorfismo de grupos. Eu vou gerar um φ sustenido que vai do complexo de x G1 para o complexo de x G2. Verdade, simplesmente eu pego os coeficientes aqui da cadeia e aplico o φ neles. E é óbvio que isso aqui é um mapa de cadeias. É óbvio pela definição que isso comuta com D. Então isso aqui vai se estender a um mapa, a um homomorfismo em homologia. Tá. Agora, né, se eu fixo um x em G, todo grupo abeliano, para todo grupo abeliano, se eu fixo um elemento dele, eu vou ter um homomorfismo induzido de Z nesse grupo. Então eu vou ter um homomorfismo agora de Z em G, que leva 1 em Gzinho. E eu estendo para todo Z. Então, usando essa propriedade daqui, eu posso escrever o seguinte diagrama. Né? Eu posso pegar minha função f e olhar para o mapa induzido em homologia com valores em Z. E posso olhar para o mapa induzido por homologia com valores em G. Esse cara daqui é isomorfo a Z e esse cara daqui é isomorfo a G. E aqui eu tenho o mapa φ estrela. E aqui eu tenho Z indo em G. E não é difícil de ver que esse mapa daqui, φ estrela, na verdade, se eu olhar para o Z e para o G, ele é exatamente o homomorfismo φ. Tá. Então, o que é o grau? Né? O grau é, eu pego o gerador aqui, eu pego 1 e eu olho para a imagem dele e olho para que número isso dá. Então, o grau desse mapa é exatamente a imagem de 1 através desse homomorfismo. Como esse quadrado aqui claramente comuta, a gente tem que o 1 vai no G, mas o 1 aqui vai ser levado, no D, e 1 ele é levado no G, então, e o D vai ser levado pelo mesmo homomorfismo em D vezes G. Então, como esse quadrado comuta, o G tem que ser levado no DG. Tá? Então é isso. Não tem nada demais. Tá, isso aqui é só para dizer o seguinte, né? Aqueles graus que a gente calculou para RPN, principalmente, continuam valendo aqui quando a gente muda os coeficientes. Então, vamos calcular, por exemplo, a homologia de RPN com coeficientes em algum outro grupo abeliano, para vocês verem como o negócio é interessante. Se agora, né, vamos dizer que eu quero calcular a homologia de RPN com valores em Z2. Então, eu olho para o meu complexo celular, só que agora eu olho para o complexo celular com valores em Z2. Então, agora eu tenho um grupo gerado por Z2. Eu tenho um Z2 para cada célula. Então, o meu complexo, que tinha um bando de Z, agora vai ter um Z2 por cada vez que tinha um C. É o complexo celular. Então, eu vou ter um Z2, etc. E agora o interessante é o seguinte, né? Lembra que os mapas eles ou eram multiplicação por 2 ou eram 0. Só que multiplicação por 2 em Z2 é a mesma coisa que 0. Né? Então agora todos os mapas do complexo celular são 0.
Então, a homologia de RPN Z2, agora ela vira Z2 para todo K entre 0 e N e 0 se não. Então, você repara que a homologia com valores em Z2 ela simplifica muito. Né? E por outro lado, né, se você, em vez de considerar o grupo Z2, se você pensar, por exemplo, num corpo. Né, se agora você pegar, seja G um corpo, qual que é a homologia de RPN com valores nesse corpo? Agora, repara que você vai ter 0, 2, 0, 2, só que 2 agora é invertível. Não é? Então, agora você não vai ter mais esses grupos Z2 na homologia. Agora, o que você vai ter vai ser basicamente o seguinte. Dá para fazer a conta e você obtém G se K é 0 ou K é ímpar e 0 se não. Porque agora multiplicar por 2 é uma transformação, é um isomorfismo num corpo. Não é? Então a gente tem essa conta. Então dá para ver, né, que a situação é bem interessante. Você tem grupos de homologia bem diferentes. E não é surpreendente que a gente tenha aplicações para esses grupos de homologia com coeficientes. Yeah. By field G, you mean here the multiplicative group? Yes. Yeah. No, I mean, so G is the abelian group that's the base of the field. So the group is the additive group. The additive group. Yeah, because you're taking multiplication by 2 as sort of as a group, as an additive group. So that in the group is just taking x plus x for every x. So when I take multiplication by 2, I really mean there's no intrinsic 2 element in the abelian group. So there's no multiplication originally. So in fact, what you need, you don't even need G to be a field. You just need G, the multiplication by 2 to be invertible. O que você precisa é que a multiplicação por 2 seja invertível. Por exemplo, se o seu grupo for Z3, isso funciona. And by multiplication of 2, you mean x plus x. Yes. Bom, Z3 é um grupo, Z3 é um corpo, mas Z9, por exemplo. Z9 não é um corpo, mas 2 é invertível. Né? Bom, na verdade, isso aqui eu não vou usar para nenhuma aplicação, mas é só para vocês verem como a conta começa a dar diferente. Né? O Z2 que tinha no meio, ele morre. Essa é a diferença. Eu tinha um Z2 ali no meio que não tem mais. Agora, uma coisa que eu vou falar agora, mas eu não vou demonstrar por enquanto, eu vou demonstrar um pouco mais para frente, é que, na verdade, os grupos de homologia com coeficientes num grupo abeliano qualquer, eles podem ser deduzidos através dos grupos de homologia com coeficientes em Z. Ou seja, existe uma relação determinística que vai te dar os grupos de homologia com coeficientes em Z2 ou em G. Mas usa uma álgebra homológica um pouco mais avançada e eu vou deixar um pouco mais para frente. Quando a gente falar de cohomologia, a gente vai falar um pouco mais de álgebra homológica e a gente vai ver os grupos X e Tor que aparecem, que tem a ver com a torção, e esses grupos que vão ser importantes para a gente ver a relação dos grupos de homologia com coeficientes em um grupo qualquer para os grupos de homologia com coeficientes em Z, padrão. Mas, bom, a gente calculou esses grupos aqui, e eu vou dar uma aplicação disso, que é um teorema muito famoso, que é o teorema de Borsuk-Ulam. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Então, pelo que você acabou de falar, se eu já sei os grupos de homologia em Z, eu não vou obter mais informação usando qualquer outro grupo abeliano? Então, você obtém... Os grupos de homologia em Z, eles determinam os outros grupos, mas usando uma álgebra homológica bem complicada. Então, às vezes, né, para provar esse teorema, por exemplo, vou usar a homologia de RPN em Z2. Que eu não preciso ir na álgebra homológica e calcular essas coisas todas. Ou seja,
tudo isso poderia ser extraído direto dos grupos de homologia singular com coeficientes em Z, mas teria que dar uma volta muito maior. Então, é mais fácil você usar coeficientes direto. Tá. A gente vai ver que a relação é bem complicada, na verdade. Se o grupo de homologia for livre, já, direto, aí a relação é simples. Mas se o grupo de homologia não for livre, se você tiver torção, que é o caso de RPN, você tem vários Hs com torção, a relação é mais complicada. Então vamos lá. O teorema de Borsuk-Ulam, ele diz o seguinte, que seja f uma função de Sn para Rn, então existe um x tal que a imagem de x é igual a f de menos x. Então, existem dois pontos antípodos que têm a mesma imagem. Isso, às vezes, na cultura geral, você pode interpretar da seguinte forma, né? Existem dois pontos ao longo do equador, ou ao longo de qualquer círculo na esfera, que têm a mesma temperatura. E pressão? Não, num círculo só a temperatura. Ah, tá, no círculo. Tá. Mas, além disso, se você tiver na esfera, você pode dizer, existem dois pontos antípodos da Terra que têm a mesma temperatura e pressão. Né? E assim por diante. Se a gente tivesse num S3, você poderia dizer que tem dois pontos antípodos que têm a mesma temperatura, pressão e uma outra constante. Tá. Bom, como é que a gente demonstra esse teorema? Vamos supor que não. Então, demonstração... suponhamos que não. Suponhamos que f é uma função assim e f de x é diferente de f de menos x para todo x. Bom, o argumento aqui, né, vai ser parecido com o teorema do ponto fixo de Brouwer. Né? Se a gente tem os valores são diferentes sempre, você pode pegar a diferença e a diferença é não nula, então se você dividir pela norma, você vai ter uma função com valores numa esfera. Então a gente vai definir g de x, que vai ser f de x menos f de menos x sobre norma de f de x menos f de menos x. E a g, então, vai ser uma função de Sn em Sn menos 1, que tem a propriedade que g de menos x é igual a menos g de x. Então, ela é uma função ímpar da esfera, na esfera de dimensão n menos 1. E a gente vai mostrar um lema, que é o seguinte. Se eu restringir a G ao equador, ou a qualquer esfera n-1, isso aqui vai ser um mapa que vai ter um grau. Né? Se eu restringir a Sn-1, isso aqui é uma função de Sn-1 em Sn-1. E o lema é que isso aqui tem grau ímpar. Que é a mesma coisa que... Não, deixa eu deixar assim, por enquanto. Tá. Então vamos... Yes. Yeah. Tá. Bom, isso é a mesma coisa que dizer, né, que quando eu olho para homologia em grau n-1 com valores em Z2, que eu tenho um isomorfismo. Isso aqui é equivalente a dizer que quando eu olho para a aplicação induzida em homologia n-1, de Sn-1, com valores em Z2, que isso aqui é
um isomorfismo. Certo? Né? Porque eu vou ter um mapa de Z2 em Z2, ou o mapa é 1 ou o mapa é 0. E o grau é exatamente a redução do grau aqui para Z2. Então, a gente vai demonstrar a seguinte coisa. Primeiro, vamos ver por que isso aqui implica o teorema. Vamos ver como é que isso aqui a gente chega numa contradição. Digamos que a gente tem uma função g de Sn para Sn-1 que seja ímpar. Então, a gente vai ter essa g dessa forma, e pelo lema ela tem grau ímpar. Qual é o problema disso? Né? O problema disso é que a gente pode fatorar essa restrição de g a Sn-1 pela inclusão composta pela g. Então, a gente pode escrever a seguinte coisa. O g restrito a Sn-1 é a mesma coisa que, bom, primeiro eu pego a inclusão em Sn e depois eu pego o próprio g. Então, se eu olho para o diagrama que isso aqui vai gerar em homologia, eu posso olhar para a homologia n-1 de Sn-1, agora com coeficiente sempre em Z2. Né? Bom, na verdade, eu até... Bom, nesse caso eu posso até... Eu nem preciso olhar para coeficientes em Z2. O coeficiente em Z2 vai ser um pouco mais para frente. Né? Mas o que acontece é que o mapa induzido aqui vai ser a composição desses dois. E a homologia n-1 aqui é 0. Né? Então, Hn-1 de Sn-1, Hn-1 de Sn-1, e aqui eu vou passar por Hn-1 de Sn. E esse cara daqui é 0. Ou seja, a composição tem que ter grau, tem que ser 0, então não pode ter grau ímpar. Tá. Então agora vamos demonstrar o lema. Dá tempo? Dá. Vamos esticar um pouquinho. O lema é o seguinte, eu vou reescrever o lema de uma forma um pouquinho mais geral. O lema é, seja f uma função de Sn para Sn, tal que f de menos x é menos f de x. Então, o mapa induzido na homologia de Sn com valores em Z2 é um isomorfismo. Certo? Eu mudei de n-1 para n, só para não ficar escrevendo menos 1 toda hora. E a única propriedade que eu preciso é que o f é uma aplicação ímpar. Que f de menos x é igual a menos f de x. Tá. Então, vamos demonstrar isso daqui. A primeira coisa que a gente vê é que uma aplicação ímpar em Sn, ela descende para uma aplicação em RPN. Então, existe uma aplicação f barra que vai de RPN em RPN. Bom, simplesmente eu levo x, a classe de x, na classe de f de x. Então, se eu troco x por menos x, o f de x vai ser trocado por menos f de x, que é a mesma coisa. Então, isso aqui vai estar bem definido. Ou seja, eu tenho um diagrama comutativo, onde eu tenho f aqui. Aqui eu tenho a projeção de Sn para RPN. Aqui eu tenho a projeção e aqui eu tenho f. Tá? Agora eu vou usar um fato muito interessante sobre... o fato que Sn sobre RPN é um espaço de recobrimento. Então, o que acontece? Bom, primeiro eu posso considerar as cadeias de... Bom, deixa eu falar uma vez por todas. Eu vou chamar RPN de PN, de novo, para economizar giz, e os coeficientes vão estar em Z2. Então, toda vez que eu colocar um complexo de cadeias, uma homologia, os coeficientes estão em Z2 e PN significa RPN. Então, é claro que o π ele vai induzir um mapa das cadeias de Sn para as cadeias de PN, que é simplesmente a projeção, que é o que eu chamei de π estrela.
o que eu faço, né, eu pego um simplexo e eu simplesmente componho com π. Agora, qual é o núcleo dessa transformação? Né? O que acontece? Isso não é difícil de ver. E também não é difícil de ver que essa transformação ela é sobrejetiva. Por quê? Né? Porque o SN é um recobrimento, o π é um recobrimento de Pn com domínio SN. E o simplexo ele é simplesmente conexo. Então, sempre que eu tenho um simplexo aqui, ele vai ter um levantamento para SN. Mas, na verdade, não só um, ele vai ter exatamente 2 levantamentos. Se você tiver um, você pega a sua deck transformation e você vai ter um outro. Então, todo simplexo ele tem exatamente 2 levantamentos. Então, isso aqui mostra, primeiro, que essa transformação é sobrejetiva, todo cara tem um levantamento e que ele tem exatamente 2 levantamentos. Então, dado... bom, deixa eu apagar isso aqui. Dado um simplexo em Pn, eu posso levar esse simplexo na soma dos 2 levantamentos. Isso aqui, bom, é claramente injetivo. E, primeiro, dá para ver que o núcleo disso daqui, que se você aplicar esse daqui, depois você projetar os dois, eles têm a mesma imagem. E sobre Z2, né, isso vai dar 0. Lembra que a gente está sobre Z2, senão eu colocaria um sinal de menos. Então, sobre Z2 isso vai dar 0. E, por outro lado, né, o núcleo disso aqui é exatamente a imagem disso. Não é difícil de ver que essa sequência é uma sequência exata. Então, isso aqui é uma sequência exata curta de complexos, e também é óbvio que isso vai comutar com a diferencial. Então, a gente tem uma sequência, eu vou chamar esse mapa aqui de tal, a gente tem uma sequência exata curta de complexos de cadeia. Então, isso aqui vai induzir uma sequência exata longa em homologia. Isso aqui vai induzir uma sequência exata longa, que vai começar no HN de Pn, depois vai para o HN de SN, HN de Pn de novo, e aí vai para HN-1, de Pn-1, etc. Até no final, onde eu vou terminar em H0 de Pn, H0 de SN, H0 de Pn e 0. Tá. O que eu quero mostrar é que esse F barra vai induzir um isomorfismo em homologia. Então, eu quero mostrar que o F barra estrela de RPN, bom, isso aqui vai induzir um isomorfismo em todas as homologias. E por que isso é verdade? Para todo K. Por que isso é verdade? Bom, é claro que para o 0 é verdade. Eu parei de escrever o R. Deixa eu só botar o PN. Por que isso é verdade? Bom, para o 0 é claro que é verdade. Toda função vai induzir um isomorfismo no H0 de Pn. E agora repara o seguinte, né? Essa aplicação que vai de H0 para Pn para H0 de N é um 0. E, bom, se eu tiver um... E quando eu pegar na linha 1, eu vou ter o H1 de Pn e eu vou ter o H1 de Sn. E assim por diante. Então, o H1 de Sn é 0, se o N for maior do que 1. Então, eu vou ter um isomorfismo aqui também. E quando eu coloco esse cara aqui no diagrama, eu vou ter que o isomorfismo do H0 vai induzir um isomorfismo no H1. Então, por indução, a gente consegue ver que esse F barra estrela vai induzir um isomorfismo até lá em cima. Para todo o K, de 0 a N. Tá? E para terminar, e agora é o pulo do gato, a gente tem que analisar o que acontece no HN. Bom, aliás, isso aqui está claro até esse nível daqui. O último nível não é completamente claro. E o último nível, ele segue da seguinte coisa, o fato de que se eu pegar o gerador de HN de Sn,
Eu posso pensar nisso aqui como a soma do hemisfério norte com o hemisfério sul. Tem duas cadeias. Quando eu projeto ele sobre o PN, isso aqui vai dar a mesma cadeia. Né? O PN ele é gerado exatamente por um desses dois hemisférios, o HN. Então, esse mapa daqui ele é um zero. Então, isso quer dizer que essa sequência daqui ela se quebra assim. E eu tenho que o HN de PN é isomorfo ao HN-1 de PN-1. Então, eu vou até o HN de PN e, finalmente, no final, eu coloco um novo diagrama envolvendo o HN de PN com o HN de SN para concluir que esse mapa daqui é um isomorfismo. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, que eu já passei um pouco do tempo. Mas, na aula que vem, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acredito que esse argumento vocês conseguem refazer, entender os detalhezinhos. Talvez seja até melhor do que ficar ouvindo eu fazer esse tipo de conta. E aí, na aula que vem, a gente continua falando sobre outras aplicações.